Bom dia, meus alunos. Estamos de volta para mais uma lição, né? Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os dons espirituais, né? E o fruto do Espírito. Já vimos alguns dons, né? Para que a gente possa entender que dom realmente que Deus tem dado para a gente, para que a gente possa edificar o corpo de Cristo, né? E lembra que o corpo, a igreja de Cristo não são as quatro paredes, mas somos nós que fazemos parte desse grupo, que obedecemos a Deus, que seguimos a Deus, seguimos os seus mandamentos, né? A gente já viu o dom da palavra de sabedoria, a gente viu domingo passado sobre o dom da palavra da ciência e hoje nós vamos ouvir sobre o dom da fé, né? A gente tem visto muito na nossa Bíblia falando de personagens bíblicos, né? Narrando histórias deles que foram gigantes na fé e experimentaram o poder de Deus de forma gloriosa, né? E a Bíblia fala das vitórias que eles tiveram, né? Mas também fala de suas fraquezas e limitações, né? Isso nos prova que eles eram homens iguais a nós, né? Que também tinham defeitos, além das qualidades, né? E vocês lembram de Moisés, né? Que foi um grande líder do povo de Israel, né? Que tirou todo o povo do cativeiro, né? E levou para a terra prometida. Mas ele tinha uma dificuldade. Ele tinha dificuldade em falar, né? E os estudiosos da Bíblia levaram a crer que ele era gago, né? E ele foi chamado para falar para Faraó, para pedir para libertar o povo, mas ele tinha essa dificuldade. Mas mesmo com a dificuldade dele, né, ele influenciou muitas pessoas no tempo dele e até hoje, né? E qual teria sido o segredo, qual foi essa capacidade milagrosa que ele teve, né? Ele não tinha o dom da oratória, ele nem procurou usar técnicas de oratória, né, que a gente conhece hoje para poder falar melhor. Mas ele se tornou um grande líder e comunicador. Sabe por quê? Porque ele depositou sua fé no plano de Deus. E o Senhor lhe concedeu um porta-voz que pudesse compensar essa dificuldade dele na comunicação. Ele creu que ele estava fazendo a vontade de Deus da maneira correta e Deus mandou seu irmão que o ajudou a falar, mas Deus conversava com Moisés, né? Então a fé, ele acreditou que ele teria poder para fazer isso vindo de Deus, é o diferencial na vida do servo de Deus, daquele que faz a vontade de Deus. Aí a gente pode não ter todas as respostas para tudo que a gente vai fazer, ou habilidade para tudo, mas a gente pode o quê? Pedir para Deus e pode crer que Deus vai ajudar a gente, vai ouvir as nossas orações e aí a gente vai conseguir realizar os feitos, né? Os grandes heróis da fé, como eu já falei, estavam sujeitos também às fraquezas e às tentações, as mesmas tentações que a gente sente. Mas o segredo é que eles suportaram todas as dificuldades, né? Crendo no Deus e alcançaram um bom testemunho. Eles deixaram realmente um exemplo para a gente do que realmente Deus pode fazer na vida da gente quando a gente tem fé, quando a gente crê. Fé é a certeza de coisas que a gente espera, a convicção de fatos que a gente não vê. É algo assim sobrenatural e que é Deus que realmente pode estar conduzindo a gente e dando essa fé, né? E nos heróis da fé que a Bíblia relata, eram homens e mulheres comuns, iguaizinho a gente, mas que venceram as suas dificuldades porque confiaram em Jesus, no poder de Deus, né? E quando a gente olha para Jesus, essa confiança nos torna corajosos e fortes para vencer as adversidades que surgem na nossa frente. A gente realmente precisa da fé para que a gente possa caminhar e superar barreiras que às vezes aos olhos humanos a gente é incapaz de ver e sobrepor, né? E o dom da fé é essa capacidade que o Espírito Santo concede a todo aquele que crê em Deus realmente para realizar coisas que vão
além da esfera natural da vida e com o propósito de edificar realmente a igreja, o corpo, as pessoas. Então, é diferente da fé salvadora, né? A fé salvadora é: eu creio que Deus veio aqui, morreu por mim, eu recebo Ele como Senhor e Salvador. Então, eu creio em Deus. É algo que eu não vi, mas eu acredito, eu tenho fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o dom da fé é quando você consegue realizar coisas sobrenaturais e você crê que é capaz, porque Deus te dá esse dom e você consegue ver além que vai acontecer. É como assim, se a gente olha o céu e vê as nuvens escuras se aproximando, né, que a gente chama de nimbos, a gente sabe que vai chover daqui a pouco. Isso eu sei, vai chover. Essa não é o dom da fé, é quando você olha o céu todo azul, sem nuvem, e você crê que Deus vai mandar chuva. Porque a gente está precisando, a gente pediu para Deus, Deus vai mandar chuva. Esse é um dom sobrenatural que vai ter que acontecer um milagre. E quando Deus te dá esse dom, você crê, não duvida e realmente acontece, né? O dom da fé é a ação do Espírito Santo que proporciona uma convicção que agora todas as coisas são possíveis, né? Desculpe. Por isso que Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente crê, todas as coisas podem acontecer, né? Se nós cremos em Deus e não duvidamos, nós vamos fazer obras maiores do que Jesus veio aqui na terra e fez. E até Jesus voltar. Ele disse isso pra gente, mas a gente precisa se apropriar. A gente precisa crer. E esse é o dom. Quando você tem esse dom da fé, você faz coisas que jamais imaginavam. Sabe, a Bíblia... imagina vocês num mar agitado, num barco, as ondas entrando, as pessoas que estão dentro, nem todas sabem nadar, o pavor toma conta, é um desespero. E como é que a gente pode não ficar abalado com uma situação dessa? Essa foi uma situação que Paulo viveu, mas Paulo tinha o dom da fé. E aí Paulo conseguiu encorajar as pessoas dentro da embarcação com uma palavra de confiança, que o milagre de Deus ia acontecer ali, que ninguém ia se perder, todo mundo ia se salvar. Como é que a gente pode ter uma fé dessa inabalável? Como? Realmente só vindo ela de Deus. E aí, com essa fé, com esse dom da fé que Deus dá pra gente, a gente pode contagiar as pessoas. A gente pode trazer a existência do Espírito Santo para a realidade. É algo sobrenatural que humanamente a gente não conseguiria, mas que o Espírito Santo dá a visão para essas pessoas que realmente vão acontecer. Porque tudo é possível para quem tem fé. Quem crê, tudo move montanhas. Tem uma historinha que eu sempre conto para vocês, né? Que um rapaz viu uma pregação que disse: você é capaz de mover até uma montanha na frente da sua casa. E na frente da casa dele tinha uma montanha, né? Que impedia do vento ver. Ele disse: eu vou orar para Deus tirar essa montanha, que eu vou ver realmente se que quem tem fé acontece. E ele orou para Deus, né? Para que Deus tirasse aquela montanha. Quando foi de manhã, ele abriu a janela, a montanha estava lá. Aí ele falou assim: sabia que essa montanha não ia sair. É fé, é certeza, não é? A gente não pode ter dúvida no coração, porque a Bíblia diz que é semelhante à onda do mar. A onda do mar vem, a gente pensa, vai invadir a terra, aí ela volta. Algumas vezes ela vai até mais frente, mas sempre ela recua. Não é essa fé que Deus quer, é a certeza de que realmente vai acontecer. E aí, quando o sobrenatural acontece, é porque Deus te deu essa visão. Tá? Essa fé torna tudo possível e nos faz olhar a vida com esperança. E a gente é capaz de contagiar as pessoas a seguirem por esse caminho, mesmo quando tudo parece fracassar. Tudo vai dar errado, mas ela consegue te convencer do que vai acontecer. A fé nos leva até a certeza que receberemos o que esperamos. Então,
quando Deus dá esse dom da fé para os membros da igreja, para encorajar, porque a gente vê as coisas tudo dando errado, tudo muito errado no mundo, mas ainda há esperança, porque Deus está olhando para os seus, sabe? Deus move pessoas, Deus levanta pessoas para encorajar a gente, para que a gente veja que ainda há esperança e que Deus não